Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de maio de 2025. A centésima de aço, como é conhecida a brigada de número 100 da Ucrânia, uma brigada blindada, eles chamam a centésima de aço, da Ucrânia, dizima soldados da Rússia em Toretsk. E a Rússia ataca a Ucrânia com 273 drones na data de ontem. Bom, quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Deem seu like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários, eu conto com vocês. Então, essa brigada é centésima, né? Chamam ela de aço porque eles chamam brigada motorizada, mas na realidade ela é blindada. A sua infantaria, ela é transportada com blindados de combate e também ela possui tanques de guerra, essa brigada. E tem defendido muito bem a região de Toretsk, que é uma das regiões que tem sofrido muitos ataques. Os russos tentam conquistá-la e com muita dificuldade não tem conseguido e tendo muitas perdas aí. Essa centésima de aço, ela possui vamos chamar assim, um exército que é maior do que a maioria dos países europeus. A defesa de Toretsk, na região de Donetsk, tornou-se um símbolo da resiliência ucraniana e de um flagrante fracasso militar para a Rússia, segundo diversos veículos de comunicação da Europa. A ofensiva primavera-verão de Moscou, ela dá prioridade à redistribuição das principais formações russas para o setor de Toretsk. A cidade é vista como uma porta de entrada para avanços mais profundos em território ucraniano e uma chave para o objetivo do Kremlin de conquistar toda a região de Donetsk. Se eles tivessem capturado Toretsk, não conseguiram, na verdade eles chegaram dentro da cidade, a gente já discutiu outras vezes, mas foram expulsos. Eles ficaram um período muito curto de tempo. Eles foram expulsos novamente. Mas se eles tivessem conseguido se consolidar ali, eles poderiam partir para ataques contra Pokrovsk pelo flanco. E eles não tiveram esse sucesso, então não conseguiram. Assim como quando eles conquistaram Vuhledar. Eles ainda estão em Vuhledar. A Ucrânia não fez nenhum movimento muito pesado para reconquistar Vuhledar, que é uma cidade bem menor, bem mais pequena. Mas eles também poderiam atacar pelo outro flanco. Mas os ucranianos, eles conquistaram a cidade de Vuhledar, não deixam eles sair. A cidade está, vamos dizer assim, quase que sitiada, não deixando eles avançar para fora da cidade. Então, estão tendo muita dificuldade lá. Bom, mas os russos perderam nessa região, eles tiveram aproximadamente, só em Toretsk, 70 mil baixas. Inclusive, o Estado-Maior do Exército Ucraniano passa o número aqui, dizendo que eles perderam 20 mil soldados que foram definitivamente neutralizados e 50 mil feridos. Então, é um número muito grande, 70 mil, né? Isso apenas em quanto tempo? Em 10 meses de combate, segundo as informações. E Toretsk tem resistido por esses 10 meses e acredito que vai resistir por muito mais. Nesse período, os russos sofreram perdas e, na minha opinião, são muito catastróficas do ponto de vista militar, né? É difícil você suportar esse tipo de perda para qualquer exército, mas eles estão sofrendo perdas devastadoras em todas as direções. Praticamente, para completar, no total de perdas desde o dia 24 de fevereiro de 2022, nessa segunda fase da invasão da Ucrânia, que a guerra recrudesceu com muita violência, faltam agora 25 mil baixas para que complete 1 milhão de baixas do exército russo, né? Então estamos aí numa contagem regressiva para ver quando que o exército russo vai comemorar 1 milhão de baixas. Não sei se vai ter festa no Kremlin. Acho que não. Talvez a expulsão do ditador da Rússia. Essa brigada de número 100, juntamente com outras unidades, né, que a apoiam ali na região, elas mantiveram firmemente a linha de defesa, repelindo os ataques russos e destruindo tantas tropas quanto equipamentos. Se nós observarmos o tamanho de muitos exércitos europeus e mesmo da OTAN, né, que são da OTAN na realidade,
eles têm menos de 50 mil soldados. Agora que eles vão procurar se reequipar com a saída dos americanos, então tem alguns que chegam a 50, 70 mil, e os russos perderam 70 mil ali numa região só. Então eu diria para vocês, o exército ucraniano ele tem mais poderio do que muitos exércitos europeus, sem desmerecer os exércitos europeus, porque a Europa está ajudando firmemente a Ucrânia. Então os russos não atingiram seus objetivos, porque o exército dos russos não é o melhor exército do mundo, nem o primeiro, nem o segundo, nem o décimo, sei lá quanto, porque ele manda recrutas com duas semanas de treinamento para serem assassinados pelo ditador da Rússia como moedor de carne, que eles mesmos se referem a isso. Eles sabem que eles vão lá para morrer. O coitado do soldado não sabe. Ele acha que vai voltar para Serilói, vai voltar para casa rico com uma medalha no peito. Então, Toretsk ficou hoje uma fortaleza inquebrantável ali na linha oriental ali na Ucrânia. A Rússia parece estar preparando uma ofensiva, que eu já falei diversas vezes, significativa, à medida porque já foram vistos movimentação de tropas, posições chaves, né? Inclusive isso já está sendo informado pela imprensa internacional, podem ser vistas essas publicações. E esses preparativos que são relatados, eles indicam esforços do ditador da Rússia para intensificar a guerra, apesar das negociações de cessar-fogo, que até agora não deram em nada e não vão dar em nada. E apesar dos apelos de Zelensky para seus parceiros, para pressionarem a Rússia por uma trégua incondicional de 30 dias, também não deu em nada e não vai dar em nada. A Rússia, mesmo com a interferência do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, também não deu em nada. Amanhã, inclusive, ele vai fazer um telefonema às 10 horas da manhã, no horário dele, para o ditador da Rússia. Então, a menos que sejam acompanhadas por mais ajuda militar, mais consistente, a Ucrânia poderá determinar o rumo da guerra e expulsar os russos, e aí sim virá a paz, não por bem, mas virá a paz a fórceps contra a Rússia. O grupo de monitoramento Deep State afirmou que forças russas avançaram recentemente em Toretsk, perto de Pokrovsk, na região de Donetsk, mas não são informações críveis, e porque o que não conquistaram nada, tiveram muitas baixas, e eu quero frisar isso, porque é um grupo que aparentemente tem credibilidade, mas esse ano os russos não conquistaram ali, somente recuaram e perderam muita gente. Inclusive vi num canal brasileiro, na correspondente lá de Londres, falando agora na sexta-feira, ela concluiu assim a matéria dela sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia. Apesar das negociações estarem acontecendo, uma coisa assim parecida com isso, a Rússia continua seus avanços na Ucrânia. Não diz onde, não diz porquê, não diz como eles estão fazendo isso, e a realidade é outra. Então a gente tem que ficar muito atento, porque inclusive redes de grande porte, redes poderosas, espalham as fake news do ditador da Rússia. E na data de ontem, a Rússia lançou um ataque recorde de 273 drones contra a Ucrânia, quer dizer, um dia antes, eu acho que até para pressionar o Trump, já dando a resposta para ele do que vai ser o telefonema entre ele e o ditador da Rússia, sobre a questão da paz. Ele mandou contra algumas localidades, inclusive a capital, e contra Dnipropetrovsk também, e outras localidades. Então ela lançou esse ataque, o maior ataque de drones que aconteceu até hoje. Um outro tinha acontecido acho que eram 10 drones a menos, 263 drones, e também, só que esse aqui não deu grandes resultados, mas tem casas que pegaram fogo, tem gente que morreu, parece 3 mortos e 25 feridos, até quando eu estava fazendo essa matéria. Depois isso pode evoluir. Mas não que não seja ruim isso, é muito ruim o que aconteceu. Porque essas são as vitórias, comparando com o que eu estava falando anteriormente, essas são as vitórias da Rússia. Esses são os avanços da Rússia. Assassinar civis e fazer terrorismo contra civis. Expulsar os ucranianos de suas casas, de suas cidades e expulsá-los do seu país. Porque ele odeia ucranianos e não quer saber de ucranianos. Essa é a grande verdade, é o genocida, é o Hitler contemporâneo, que está prolongando o nazifascismo soviético, que é ele, Vladimir Putin. Então esse foi o maior ataque, ele está ocorrendo apenas
2 dias que foram realizadas as negociações de paz e um dia antes dessa ligação planejada entre o presidente Donald Trump e o ditador da Rússia, Vladimir Putin. O do governador da região de Kiev, ele informou que o ataque ali só em Kiev matou uma pessoa e feriu outras 3. E o número real de vítimas ainda está sendo esclarecido porque eles ainda estão mexendo nos escombros, que são grandes, e aconteceram muitos incêndios na região dos ataques. A informação é que em toda a Ucrânia passaram só 10 drones. Desses 273, 88 foram abatidos pela defesa aérea e os demais eles perderam a direção, foram cair em locais inabitados por causa da interferência dos sistemas de guerra eletrônico da Ucrânia. Mas é esse o caminho único que o ditador russo está conseguindo vitórias: aterrorizar gente inocente. Exército a exército, no mano a mano das tropas ucranianas e tropas russas, a Rússia mostrou que é um grande fracasso, um grande fiasco militar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com você, inscrito no canal, você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.